Não entendi imediatamente quando a própria vila deixou de ser segura. Talvez quando os cachorros pararam de latir pela primeira vez quando voltei da loja. Ou talvez até antes, quando minha mãe começou a ficar em silêncio por mais tempo do que rezava. Nossa vila nunca foi barulhenta. Mas havia algo de errado com aquele silêncio que se estendia acima do chão. O silêncio aqui não é sobre paz. É sobre acordo. Sobre o que todos sabem, mas mantêm em silêncio. Meu nome era Laura. Eu era a mais velha de 3 irmãos. Meu irmão Marcelo, a caçula Juliana e eu. Eu tinha 15 anos na época. Meu pai tinha um olhar especial para mim. Ele nunca disse que eu era bonita, mas quando eu entrava no quarto, ele ficava em silêncio. Como minha mãe. Eu estava em um corpo. Sabe como acontece? Ainda a cabeça de uma criança, mas o corpo não obedece mais. O busto é pesado, alto. As costas o puxam para cima e a vergonha o puxa para baixo. A bunda é redonda, tonificada, porque estamos de pé o tempo todo. Água, grama, roupa para lavar, campo. O corpo todo então, como um espelho, não o seu, mas todos olham para ele. A pior coisa, quando você não é visto como uma pessoa, mas como alguma coisa. Às vezes eu pegava esses olhares do tio Zeca. Ele vinha ajudar o pai. Ele ria, trazia bananas. Mas seus olhos sempre me percorriam. Ou do Marlos, o amigo do meu irmão. Mais velho, já um homem, com sandálias de couro que rangiam no chão. Quando ele se aproximava, o ar ficava mais quente, mesmo com o vento. Um dia, eu estava voltando da loja. Estava quente, como sempre. O suor fazia cócegas entre meus seios, minhas costas estavam pegajosas, minha camiseta grudada na minha bunda, da qual eu tinha vergonha há muito tempo. Zeca estava dirigindo uma carroça, acenou com a mão. Laura, espere. Marcelo caiu no campo, implorando. Eu te levo. Diga-me, você não pode confiar em um homem que dormiu na sua varanda quando a casa dele cheirava a podridão? Você não pode ir embora quando ele segura seu cotovelo, como se não apertasse, mas não te soltasse? Entrei na carroça. Seguimos em silêncio. Mais longe da aldeia, passando por cabanas vazias, por uma velha igreja sem cruz. Aqui está uma contração, disse ele. Então houve uma reviravolta que eu não conhecia. A poeira subia no ar, meus lábios estavam secos. Nem tive tempo de perguntar, ele já havia me entregado uma garrafa d'água. Beba, querida. Está tão quente. Lembro-me de tomar um gole. O gosto metálico. O vazio. Como tudo começa a flutuar de dentro para fora. Acordei no escuro. O chão estava molhado, cheirava a cogumelos e ferro. Eu não conseguia mexer os braços, algo pressionava meus pulsos. Minhas pernas ficaram dormentes. Suor misturado com poeira. Minha camisa levantou, revelando minha coxa, que eu agarrava como se pudesse desaparecer. Era difícil respirar. Não havia janela. Só havia respiração na minha cabeça. A minha e a de outra pessoa. Fiquei deitada ali por um longo tempo. Esperei que fosse um sonho. Que minha mãe me chamasse. Que meu pai aparecesse na porta. Que meu irmão sorrisse e dissesse: Bem, você é um idiota. É tudo uma brincadeira. Mas ninguém ligou. Zeca chegou. Ele não podia ser ouvido, apenas a sombra quebrava a luz da lâmpada. Ele ficou parado, em silêncio, observando. Eu me cobre com minha mão, mas ele não estava com pressa. Ficou parado ali. Então ele se aproximou e afastou meu cabelo da testa. E eu vi seus olhos, vazios, como um touro para o abate. Eu não sabia então que aquilo era só o começo. Que não seria só ele. O que aconteceria em seguida seria Marlos. E depois meu irmão. E na aldeia diziam, Laura simplesmente desapareceu. E todos estariam olhando. E o tio Zeca seria o primeiro a dizer, vamos ver perto do rio. Talvez ela tenha caído. E minha mãe ficaria embaixo da casa, olhando para a poeira, e não diria nada. Porque ela estava sempre em silêncio. Mesmo quando sabia. Naquela noite, eu não dormi. Não porque eu estivesse com medo. O medo foi a primeira coisa a evaporar com o ar. Como o vinho quando fica destampado por muito tempo. Tornou-se amargo,
algo que queima a garganta, mas não queima mais. Apenas gira lentamente. Eu fiquei deitada ali e contei os segundos entre as gotas caindo do teto. Gota a gota. Gota, silêncio. Gota a gota. Meu corpo tremia. E não de frio. Simplesmente não queria mais ser meu. Meus seios queimavam porque o cordão com que me amarraram roçava nas minhas axilas. A umidade penetrava nas costuras da minha calcinha. Eu imaginei a água correndo da nossa torneira agora mesmo. Juliana sonhando com um vestido novo. Marcelo vestindo uma camiseta e indo para a casa do Marlos. E eu já sabia o que eles estavam dizendo. Tem certeza de que fechou a porta? Quem vai encontrá-la lá? E como vão perguntar? Ninguém perguntou. Porque no dia seguinte a vila inteira já sabia. Laura foi embora e não voltou. Quando a porta se abriu, eu já estava deitada em uma poça do meu próprio suor. Marlos entrou. Seu corpo sempre fora grande, e quando ele se inclinou, vi a veia em seu pescoço se esticando. Estava pulsando. Ele se sentou ao meu lado. Sua mão tocou minha bochecha. O quê? Você não acordou imediatamente? Ele ri. Mas não tem graça. Molhado. Como um hálito que entra em você sem permissão. Ele não se apressou. Ele olhou por um longo tempo. Como se meu corpo fosse como comida. Como mandioca que você tem que amassar por muito tempo para não envenenar. Seus dedos tocaram a barra da minha camiseta. Eu me virei. Mas mesmo na escuridão eu sabia o que ele estava vendo. Senti seu olhar deslizar sobre meus seios. Meus. Grandes. Quentes. Esses seios que sempre causaram vergonha. Que não cabiam no meu uniforme escolar. Que os meninos discutiam quando achavam que eu não podia ouvir. E agora eles não eram mais meus. Marlos não disse uma palavra. Ele simplesmente era. Como uma sombra. Como viscosidade. E quando ele foi embora, eu chorei. Mas não por causa dele. Chorei porque não era um sonho. Porque o corpo se lembrava. Ainda se lembra. No terceiro dia, meu irmão chegou. Ouvi seus passos antes mesmo de a porta se abrir. Eram os mesmos tênis, com um furo no lado esquerdo, com uma sola branca que já estava cinza de poeira. Ele não falou. Apenas ficou parado. Eu me levantei, encostada na parede, tentando esconder meus seios, que não tinham mais onde se esconder. Eu queria gritar, mas meus lábios não se abriam. Meus olhos não lacrimejavam de dor, de traição. Ele se aproximou. Incerto. Havia algo em seu olhar que eu jamais perdoarei. Não prazer, não medo. Estava mais próximo de curiosidade. Como uma criança olhando para um pássaro ferido e não entendendo por que ele não voa. Ele estendeu a mão. Eu não me afastei. Eu não estava mais me afastando. Não porque eu tivesse me resignado, mas porque meu corpo havia se tornado como argila, tinha sido amassado, puxado e parado de resistir. Seus dedos tocaram minhas coxas. Eu me contraí. Ele puxou a mão. Disseram, sussurrou. Fiquei em silêncio. Se não eu, haverá outro. E percebi que meu irmão não era mais meu. A noite estava silenciosa. Em algum lugar lá em cima, cachorros latiam. Alguém devia estar voltando de uma busca. Imaginei minha mãe colocando um prato na mesa, um a menos. Como meu pai olhava pela janela e não dizia nada. E eu estava deitada na terra úmida, com a mesma camiseta que usará na loja, com o corpo molhado como um trapo. E tudo que eu precisava fazer era ouvir os passos. Porque cada passo era alguém que voltaria. Ou, algum dia, alguém que finalmente me tiraria de lá. Mas não havia nenhum. No quarto dia, parei de contar o tempo. Parecia que o ar dentro do poço tinha ficado mais denso. Eu tinha que bebê-lo como água de um rio depois da chuva, avidamente, com sedimentos. Minhas mãos não sentiam mais as cordas. Elas haviam mordido meus pulsos, como feridas que se tornaram parte da minha pele. Eu estava deitada na mesma posição. Minhas costas estavam dormentes, minha lombar queimava. Às vezes, eu tentava mudar de posição, apoiando-me no cotovelo, mas sentia o peso dos meus seios. Esses seios. Eles se tornaram como um corpo separado. Eles se lembravam de cada toque, de cada movimento. Eu não conseguia escondê-los.
nem sob o tecido da minha camiseta, nem com as minhas mãos, nem com os meus pensamentos. Eles se tornaram um alvo. Silenciosos, abertos. Eu podia senti-los se movendo quando eu respirava. E cada movimento era um lembrete. Você é. E você não é ninguém. Às vezes, eles se juntavam. Marlos e Zeca. Risadas pelas minhas costas. Um veio primeiro, o outro ficou parado na porta. Cheirava suor, urina, terra. Eu não os ouvi. Eu não olhei. Mas o corpo se lembra. Como dedos frios separam meus joelhos. Como alguém pressiona meu ombro. Como meu estômago treme quando não me pedem. Uma vez, depois que eles foram embora, eu vi sangue. Na minha coxa. No pano. No chão. Eu não gritei. Eu não estava com medo. Eu apenas fiquei lá deitada. Eu observei. E eu pensei. Isso sempre será assim. No quinto dia, a mudança veio. Não por fora. Por dentro. Meu cérebro parou de funcionar como antes. Em vez de pensamentos, havia imagens. Fragmentos. Eu vejo minha mãe. Ela está de pé ao lado da minha cama, segurando uma camiseta dobrada. Eu me vejo, durante o ensaio da escola, quando timidamente seguro meu vestido, que aperta meu peito. Vejo Juliana. Ela coloca mandioca no meu prato, rindo, com migalhas nos lábios. E nessas fotos, eu ainda estou lá. Inteira. Não rasgada. Não desaparecida. E aqui, eu não sou mais eu. Às vezes, eu tentava falar comigo mesma. Num sussurro. Para não perder a voz. Meu nome é Laura. Tenho 15 anos. Tenho uma irmã mais nova. Eu não estou morta. Mas até meu próprio nome soava falso. Porque meu corpo não ouvia. Às vezes, quando eu me virava de lado, meu bumbum fazia um som involuntário, e eu apertava o peito de vergonha. Como se eu fosse culpada. Como se meu corpo estivesse me traindo. Eu me odiava. Pelo cheiro. Pela umidade. Pelos meus seios, que agora eram difíceis de suportar. Doíam, e a pele embaixo deles fumegava, coçava. Mas eu não conseguia coçar. E cada noite que se seguia era uma espera. Quando a porta se abria novamente. Quando me tocavam novamente. Quando a vergonha voltava a reinar. No sexto dia, ouvi gritos. Lá fora. Alguém corria. Alguém chamava. Laura. Laura. E eu queria responder. Minha garganta se apertou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Abri a boca, e nada. Só um chiado. Silencioso. Como vento em uma jarra. Chutei a parede com o pé. Uma vez. 2 vezes. A pedra caiu. Mas ninguém ouviu. Porque os cachorros estavam rindo acima da minha cabeça. Estavam correndo atrás de outra pessoa de novo. Não atrás de mim. À noite, meu irmão chegou. Desta vez, sozinho. Ele sentou-se à minha frente. Não falou. Ele segurava uma banana. Colocou-a ao meu lado. Eu não toquei. Ele olhou. Eu não queria. Fiquei em silêncio. Mas se não fosse por mim, eles. Eu me virei. Ele tocou meu joelho. Você ainda é minha irmã. E senti a última coisa desaparecer. Não o corpo. Não o medo. Mas o fio. Aquele que me ligava ao lar. A infância. A confiança. A fé de que pelo menos alguém não me trairia. À noite, adormeci sentado. E sonhei que estava em pé no quintal. Juliana me chama da varanda. Ela tem um laço no cabelo. Mamãe está despejando água. E papai observa em silêncio. Mas quando me aproximo, vejo que, em vez de mãos, tenho cordas. E nos meus pés, barro. Acordei gritando. Mas o grito ficou na minha cabeça. Não sei quantos dias se passaram. Depois do quinto, sexto dia, tudo se misturou em uma pasta opressiva. Sombras cinzentas, ar pesado, o meu próprio cheiro. E então, uma noite, ouvi vozes. Muitas. Incomumente muitas. Olha ali, atrás das pedras. Ela pode ter se escondido em um poço velho. Ou talvez tenha fugido. Que garota, não é de se admirar. Risos. Vergonha. Algo caiu, e silêncio novamente. Então, tio Zeca, você a viu pela última vez, não é? Não. Ela me ultrapassou. Eu também disse, não tenha pressa. Sua voz era firme.
sem uma única falha. E eu entendi, ele já tinha aquilo na cabeça mais de uma vez. Ele estava ensaiando. Não era mentira. Era a sua nova verdade. Às vezes, fragmentos me chegavam. Talvez a tenham levado para a cidade? E se sim, aquelas pessoas da estrada? Crianças desaparecem ali mesmo. Você já ouviu falar de Adeline? E ninguém disse o que sabia. Que a aldeia era um círculo fechado. Eles não confiam em estranhos aqui. Aqui tudo é deles. E o mal também é deles. A entrada do poço se abria com menos frequência agora. Zeca vinha raramente, silenciosamente. Marlos desapareceu completamente. Provavelmente, ele estava com medo. Só meu irmão ficou. Às vezes ele trazia água, colocava uma tigela de mingau. Uma vez ele até jogou um cobertor velho sobre mim. E ele disse: tudo vai acabar logo. Mas eu não acreditava mais nas palavras. Elas são como teias de aranha, grudam no corpo, mas não aquecem. A busca continuou. Ouvi pessoas gritando meu nome. Como a tia Rosa quebra galhos secos, empurrando-os para as frestas. Como um velho deixa um cachorro entrar no porão. O cachorro congela na entrada. Ele fareja. Uiva. E alguém por perto diz: deve ser um rato. Está cheio aqui. E todos seguem em frente. O mais assustador é quando a luz brilha no poço. Por uma fresta. Um pequeno raio. E eu me vejo. Não no espelho. Não através dos olhos dos outros. Mas como é? Minhas pernas estão sujas, arranhadas, há manchas entre minhas coxas. Minha camiseta está rasgada nos ombros. Meu cabelo está uma bagunça. E meus seios? Os mesmos. Agora eles estão pesados como pedras. Flácidos. A pele dos meus mamilos está rachada. Não tenho mais tempo para me envergonhar. Mas meu próprio corpo envia um sinal. Isso não deveria ser assim. Essa não é você. Uma vez ouvi minha mãe. A voz dela não era uma voz. Era um grito na minha respiração. Quando você não emite nenhum som, mas seu peito está arfando. Ela estava passando pelo poço. Lentamente. Alguém segurava seu braço. Ela sussurrou. Ela não podia sair. Ela tinha medo do escuro. E esse sussurro se tornou uma lâmina no meu peito. Porque eu estava aqui, no escuro. E ela estava lá. Mas ela não viu. Comecei a falar comigo mesma em voz alta, para não perder o último fio da fala. Eu ainda estou aqui. Meu nome é Laura. Eu tenho 15 anos. Eu tenho um corpo. Mesmo que eu não queira mais. Não direi nada se você me arrastar para fora. Mas o silêncio respondeu na mesma moeda. Um dia, Zeca chegou, não assustado, mas bêbado. Seus olhos estavam turvos, sua camisa estava desabotoada, uma lâmpada em suas mãos. Ele não falou. Sentou-se na entrada, apenas observando. Eu estava deitado de lado, cobrindo minha barriga com um cobertor. E de repente ele disse: você costumava ser tão ardente. E agora você é como uma sombra. E ele riu. Eu me lembrarei daquela risada para sempre. Não alta, mas como um ronco no meu estômago. Insaciável. Vazio. Naqueles dias, aprendi a me manter na minha cabeça. Eu coloquei meus pensamentos como pedras no meu bolso. Meu peito é como opressão, mas não mais vergonha. Minhas nádegas estão doloridas, mas não mais vergonha. Meu estômago está quieto, faminto. E minha voz está em algum lugar profundo. Como se ainda não fosse minha, mas talvez seja um dia. E cada vez que alguém me chamava de cima, eu pensava: será que quero que me encontrem? Porque meu corpo não estava mais aqui. Pensamentos são cinzas. Um nome é apenas um som. E a aldeia, esta aldeia, ainda o saúda. E aqueles que procuram seguram a mão daqueles que enterram. Depois de uma semana, ou talvez 2, as vozes na aldeia se calaram. Os gritos de Laura não voavam mais pelo campo, não se espalhavam mais pelo ar, como nos primeiros dias. Só restavam olhares. Do tipo que se perde quando se passa por uma sala vazia. Do tipo que as pessoas olham para o filho de outra pessoa que se tornou algo impuro. Mamãe começou a ficar em casa com mais frequência. Rezava. Tricotava. Parou de fazer café na varanda. O café com cheiro de manhã não estava mais sendo feito. Papai ficou em silêncio. Firme como sempre.
Mas cada vez que entrava em casa, procurava um espaço vazio. E algo nele mudou. Não dor, mas a inutilidade da perda. Porque em tais aldeias, filhos são um dever, não amor. Eu ouvia tudo isso do meu mundo subterrâneo. Eu ouvia crianças rindo no quintal. Alguém estalando tesouras nos arbustos. Um menino batendo uma bola na parede. A vida continuou. E eu estava na mesma posição. Minha bunda não doía mais, ficou dormente. Meus seios haviam encolhido, meu corpo estava exausto. Meu estômago parou de roncar. Meu apetite havia sumido. E até o medo havia sumido. Só a vergonha permanecia. Ele estava em cada movimento, em cada traço, em cada toque quase imperceptível que permanecia mesmo quando ninguém estava lá. Um dia, Zeca veio e me trouxe um pequeno espelho. Eu não sabia por quê. Ele o colocou no chão, ao lado de um pedaço de carne. Olhe para si mesma, pequena. Eu não queria. Mas depois de algumas horas, não aguentei mais. Olhei. Não era eu ali. Os olhos estavam fundos, as bochechas estavam afundadas, os lábios estavam rachados. O cabelo, antes longo e espesso, tinha se tornado como estopa. E o pior eram meus seios. Antes, parecia uma maldição para mim. Agora, simplesmente eram vazios, fibrosos, com hematomas, com secura por baixo. Olhei e sorri, porque não era mais meu. Este corpo não era mais eu. Este corpo é apenas algo que foi usado e escondido. A busca finalmente parou pela segunda semana. Um culto de oração foi realizado na igreja. O padre disse que a alma de Laura poderia não estar mais aqui. Mamãe chorou baixinho. Papai saiu primeiro. Meu irmão ficou de lado. Seus olhos estavam secos. Depois do culto, tudo voltou ao normal. As pessoas riram, trouxeram frutas, conversaram sobre a colheita. E só mamãe passava pelo celeiro todos os dias, onde eu ainda respirava a 30 metros de profundidade. Marlos não vinha mais. Dizem que ele foi para a cidade. Zeca vinha com menos frequência. Seus olhos não demonstravam mais tanta certeza. Ele estava com medo. E meu irmão? Ele era o único que vinha todos os dias. Silenciosamente. Ele trazia água. E observava. E um dia ele disse: "Vou garantir que você saia. Mas não agora." Eu não respondi. Eu não acreditava mais. Em ninguém. Nem em mim mesma. Meu corpo parou de pedir por qualquer coisa. Eu não chorei. Eu não comi. Só às vezes eu sussurrava meu nome, para que ele não desaparecesse. E naqueles momentos em que parecia que eu ia me dissolver por completo, eu me lembrava do cheiro do café da manhã, de como minha mãe cortava a mandioca, de como Juliana me abraçava por trás, rindo. E então a escuridão novamente. Silêncio. Suor. Uma pedra sob minhas costelas. Uma corda em meu pulso. A aldeia continuou viva. Mulheres secavam roupa. Homens colhiam milho. Alguém ria. Alguém se apaixonava. Alguém nascia. E eu fiquei esquecida, mas me lembrando de todos. Primeiro a voz desaparece. Não imediatamente, não como cortar um fio, mas lentamente. Você começa a falar menos. Depois, a sussurrar menos. Depois, você nem consegue se ouvir em seus pensamentos. Como se você não fosse mais uma pessoa, mas alguém transparente. Alguém que simplesmente existe. E é isso. Eu me lembro do dia em que percebi: eu não penso em escapar. Eu não planejo, eu não procuro caminhos, eu não espero o momento. Eu simplesmente existo, deito, sento, respiro. Espero por passos. Porque são os únicos que deixam sons na minha cabeça. Quando eles chegaram, eu não resisti mais. Não porque eu tivesse me resignado, mas porque meu corpo tinha parado de me obedecer. Eu estava deitada com o rosto virado. Senti um peso no peito, uma pressão nos quadris. Meu corpo doía, mas parecia que não era mais meu. Um dia, Zeca trouxe um sabonete. Ele o colocou ao meu lado. Você fede, minha querida. Fiquei em silêncio. Ele me olhou por um longo tempo, depois riu, abafado. Você era tão linda. E agora você é um trapo. E foi embora. Eu não me ofendi. Eu não senti nada. Por que como você pode se ofender quando nada mais dói dentro de você?
Eles pararam de me procurar completamente. Descobri isso quando ouvi alguém lá em cima dizer: precisamos esconder as coisas dela, dá medo ver a Juliana. Deixe-se acostumar, a vida não será mais assim. Ela pode ter fugido, ou já estar lá, no rio. No rio. Me enterraram antes mesmo de eu ser levada. Mamãe não chorava mais. Sua voz ficou firme. Ela começou a cantar salmos. Minha irmã gritava à noite. Ela sonhava comigo. Meu irmão caminhava em silêncio, olhando as pessoas nos olhos cada vez menos. E lá embaixo comecei a temer minha própria memória. Porque quando você fica no escuro por muito tempo, até as memórias se apagam. Eu não me lembrava mais da voz do meu pai. Não conseguia imaginar o cheiro das mãos da minha mãe. Só restavam as imagens do corpo. Seios, úmidos, pesados. Barriga, fina, firme. Coxas, azuis. O corpo, como um diário, mas um que ninguém nunca lê. Às vezes, meu irmão deixava bilhetes. Ele escreveu: um pouco mais. Eu pego depois. Em breve. Você entende? Eu não respondi. Apenas rasguei o papel. Então comi. Que pelo menos algo deste mundo esteja dentro de mim, não em cima de mim. Um dia, ouvi uma comemoração em casa. O aniversário de alguém. Música. Agitação. Até o riso de Juliana. E eu sorri. Porque foi naquele momento que eu percebi: eu não estou mais lá. Eu não sou a mesma Laura. Eu não sou uma filha. Eu não sou uma irmã. Eu não sou uma namorada. Eu sou apenas um corpo na terra, que respira. Eu espero. Eu nem quero mais sair, porque o mundo lá em cima já é estranho. E naquele momento, no mais profundo silêncio, pela primeira vez, eu senti algo diferente dentro de mim. Algo novo, suave, quente. Não entendi de imediato. Pensei que fosse uma alucinação. Mas então, dor no baixo ventre, tédio noturno, uma sensação de peso, atraso. E eu soube. Eu não era mais eu mesma dentro de mim mesma. No começo, era como uma dor, sufocante, profunda, no próprio estômago. Pensei que fosse apenas o meu estômago, porque como irregularmente, porque não bebo, porque meu corpo está gritando há muito tempo. Mas não passou. Ficou quente, elástico, vivo. Não contei os dias. Mas algo em mim, meu corpo, minha memória, meu instinto, disse: algo está crescendo em mim. Toquei meu estômago. Lentamente. Não o reconheci. Ficou diferente. Macio, mas elástico. Como se houvesse algo sob a pele que não quisesse ficar parado. E pela primeira vez em toda a minha vida, não tive um pensamento, mas um sentimento. Agora não estou sozinha. Não era alívio. Era aterrorizante. Porque se eu não conseguia mais me suportar, como poderia suportar alguém dentro de mim? Fiquei deitada ali à noite, ouvindo-se mover. Talvez não se movesse ainda, mas eu conseguia senti-lo. Cada tremor era um golpe. Cada crise de náusea era raiva. Eu não gritava. Mas todos os dias o pensamento vivia na minha cabeça. Leve-o, leve-me. Leve tudo. Quando meu irmão chegou, olhei-o diretamente nos olhos. Ele ficou em silêncio. Eu também. Mas minhas mãos não escondiam mais minha barriga. Meus olhos não imploravam mais. E ele viu. Ele viu e desviou o olhar. Não sou eu, sussurrou. Mas suas palavras, como o ar aqui, eram úmidas, pegajosas, inúteis. Ele não podia dizer a verdade. Porque a verdade é sempre uma faca. E ele tinha medo de cortar. Um dia, acordei com algo molhado pingando entre as minhas pernas. Pensei que fosse sangue de novo, ou que algo tivesse se rompido dentro de mim. Mas era apenas umidade. Meu corpo estava mudando. E eu sabia que um tempinho passaria e eles notariam. E depois, era o filho deles. Ou Zeke. Ou Marlos. Ou, não quero acreditar, um irmão. E isso azedou meus pensamentos. Porque o corpo não só não era mais meu, mas também propriedade de outra pessoa, dividida entre os três. Comecei a falar com a criança. Não com ternura. Não.
mas com amargura. Você não deveria aparecer. Você não está falando de amor. Você está falando de escuridão. E se eu desaparecer, você desaparecerá comigo. E então, ela ficou em silêncio por um longo tempo. E ouvi um galo cantando em algum lugar lá em cima. Alguém cortando lenha. Minha mãe cantando. E pensei, e se descobrissem que eu estava aqui, e não sozinha, me levariam? Me enterrariam mais fundo? Depois daquela noite, não chorei mais. Porque lágrimas são para quem quer viver. E eu não queria mais. Eu apenas respirava, com a barriga, lentamente. E contava como minha pele se esticava. E como a vida que eu não pedi crescia dentro de mim. Zeca chegou na semana seguinte. Bêbado. Ele caiu no chão, não se levantou imediatamente. Sentei-me num canto, com as pernas cruzadas. Ele olhou para mim. Então, para minha barriga. Em vez de raiva, confusão. Então, um sorriso. Tão jovem. E agora, mãe? Eu queria cuspir, mas não havia saliva. Ele se aproximou. Tocou minha barriga. Quem você vai ser, hein? Filho? Filha? E ele riu. Não alto, mas baixinho, de modo que minha pele ficou coberta de formigas. Eu me tornei uma pedra silenciosa novamente. E ele foi embora. O corpo estava vivo. Eu estava morrendo. E agora havia outra alma em mim que eu não conhecia ou não queria deixar aparecer. Porque se ela vir o mundo, para quem ela olhará primeiro? Com quem ela se parecerá? Com quem ela dirá você é meu? É ele. Acordei no meio da noite. Eu me senti mal, mas não como quando meu corpo recusava comida. E não como quando eu acordava de medo. Era uma náusea profunda, diferente, do tipo que afeta tudo, a visão, a audição, até mesmo a compreensão de mim mesmo. Sentei-me lentamente, segurando-me na parede. Algo em meu estômago estremeceu. Como se para me lembrar, estou aqui, dentro. E então o primeiro pensamento claro em semanas me veio à mente. Eu não quero que isso nasça. Não porque eu não seja mãe, mas porque tudo que me lembro são mãos, toques, o cheiro de suor, um pano molhado debaixo de mim, me limpando lentamente. Se isso nascer, quem ele verá? Quem o pegará em meus braços? Quando ele perguntar, cadê o papai? O que eu direi? Que ele veio no escuro, não disse o nome e cheirava a terra? Eu decidi. Sem voz. Sem um plano. Simplesmente, não comer mais. Não beber. Não me mexer. Deixar meu corpo em silêncio, fresco. Deixar tudo em mim parar. E comecei, gota a gota, a renunciar ao mundo. De suas raridades, calor, sabor. Quando meu irmão trazia uma tigela, eu simplesmente me virava. Quando ouvi a chuva, não mostrei a língua como antes. Quando uma delas caiu novamente, fiquei deitada como uma boneca. Sem palavras. Sem tremer. E algo realmente começou a mudar. No meu peito, mais pesado. No meu estômago, mais frio. Até meus pensamentos, mais lentos. O sono veio de repente. Perdeu dia e noite. Às vezes eu tinha sonhos estranhos. Em um deles, eu estava de pé na praia. Na água, uma criança. Silencioso. Sem chamar. Só olhando. E nos olhos dela, todos os três. Zeca. Marlos. E meu irmão. Em um rosto. E eu não conseguia me aproximar. No terceiro dia de recusa, meu irmão se inclinou sobre mim. O que você está fazendo? Ele sussurrou. Você não pode fazer isso. Você vai me matar. Eu não respondi. Silenciosamente, coloquei a mão na barriga. E eu senti, não puxava mais, não pulsava. Como se tudo tivesse parado. Como se a vida tivesse recuado. Eu não sabia se devia ficar feliz. À noite, senti uma dor intensa. Pulsante, como uma pedra caindo por dentro. Me enrolei. Debaixo de mim. Saliva saiu da minha boca. E algo mais, salgado. Meu corpo entrou em febre e depois em convulsões gélidas. E eu entendi, algo estava se desvencilhando de mim. Dedos ensanguentados. Coxas, vermelhas. Barriga lisa. E abaixo,
Algo úmido, escorregadio, quente. Eu não olhei. Eu apenas fechei os olhos. E esperei. Que talvez agora eles me levassem. Junto com o que não sobreviveu. De manhã, meu irmão estava sentado no canto. Pálido. Seus olhos estavam vermelhos. Ele ficou em silêncio. Então ele pegou um pano. Ele embrulhou algo. Eu não perguntei. Ele foi embora. Sem olhar para trás. Sem dizer nada. Fiquei ali. Vazio. Pela primeira vez, verdadeiramente vazio. E isso não era alívio. Mas silêncio. Não rústico. Mas silêncio dentro de mim. O corpo permaneceu. As cicatrizes permaneceram. Meu peito ficou leve novamente. Mas por baixo, frio. Como um rastro que não duraria. E agora eu sabia. O que estava dentro de mim nunca deveria ter estado. E ainda assim, sempre estará comigo. Mesmo que eu vá embora. Mesmo que eu esqueça. Mesmo que eu continue vivendo ponto depois que tudo saiu de mim. Silenciosamente, na escuridão, no sangue e na umidade. Eu não era mais uma menina, uma mulher ou um ser humano. Tornei-me outra coisa. Algo que mente, que não fala, que não sonha, que não espera. Eu simplesmente sou. Como a última pedra no fundo de um poço seco. A princípio, meu corpo doía, tremia, como um animal depois de ter suas entranhas arrancadas, e depois silenciou. Não me levantei mais. Deitei-me de lado, com a mão sob a cabeça, sem emoção, sem vergonha, sem raiva. Meus olhos, acostumados à escuridão, não buscavam mais a luz, não tinham mais forças para buscar nada. Eu não sabia quantos dias haviam se passado. Os sons lá de cima pareciam vir de um planeta distante. As meninas riam, a enxada batia nas pedras, a voz da minha mãe chamava alguém para jantar, o tio Zeca repreendendo uma cabra que tinha corrido para a estrada, e eu estava deitado no buraco, com sangue cozido entre as pernas, com o olhar vazio, com a alma que parecia ter se desligado. Durante esse período, eles vinham com menos frequência. Até meu irmão. Apenas uma vez a cada poucos dias ele me trazia água, sem me olhar nos olhos. Ele havia se tornado um estranho para mim, como todos os outros. Até o cheiro da camisa dele, que antes me lembrava de casa, agora era como fumaça de uma fogueira. Eu não tentava mais falar. Minha garganta, seca e arranhada, recusava-se a ouvir, e eu me resignava. A cada dia eu começava a perceber com mais clareza, ninguém mais estava me procurando. Eu havia sido apagado do mundo. Meu quarto provavelmente já havia se tornado um lugar para guardar algumas caixas ou coisas velhas. Meu vestido favorito, aquele com delicado bordado no peito, provavelmente já tinha sido dado a um dos meus parentes. Juliana provavelmente não chora mais. Porque o tempo não cura, como dizem, apenas apaga os contornos. Faz uma mancha de um rosto. E eu me tornei uma mancha. Um dia acordei e percebi, não me lembro do meu rosto. Como são meus olhos? Que tipo de sorriso eu tenho? Ainda tenho bochechas que ficam vermelhas no sol? Passei os dedos lentamente pelo rosto, pelos eriçados, um corte na maçã do rosto, uma área inflamada perto da orelha. Será que é isso mesmo que eu sou agora? Uma criatura ossuda e assustada no escuro. Meu corpo não parecia mais meu. Meus seios estavam macios, enrugados. Minha barriga estava flácida. Minhas coxas estavam dormentes. Minha pele parecia coberta de poeira que não saía. Um dia, depois da chuva, tentei me levantar. Não por esperança, ela não estava lá. Meu corpo simplesmente ficou dormente. Encostei-me à parede, treme, mas aguentei firme. Foi a primeira vez que me peguei respirando não por automatismo, mas por algum desejo. Talvez não por desejo, mas por hábito. Dei alguns passos através do poço, cautelosamente, como se estivesse no gelo. Em algum lugar lá em cima, uma tampa fez barulho. Estremeci. Meu coração bateu mais rápido pela primeira vez em muito tempo. Fiquei ali, com a cabeça encostada nos ombros, escutando. Mas ninguém entrou. E sentei-me novamente. Mas algo se moveu dentro de mim. Não, eu não queria viver. Mas eu sabia, se ficasse assim um pouco mais, simplesmente desapareceria. Para sempre. Eu não morreria, eu desapareceria. Como uma sombra, como poeira, como um pensamento que nunca havia sido posto em palavras. E decidi, respiraria. Comeria, mas apenas para que meu corpo não desaparecesse. Chega! Comecei a beber a água que meu irmão trouxe, em pequenos goles.
Amarga, suja, ela ainda me mantinha no limite. Engoli minha comida com relutância. Mas eu sabia que se não apoiasse meu corpo, ele se quebraria. E mesmo sem saber se algum dia conseguiria sair, decidi ficar pelo menos como uma sombra de mim mesma. Às vezes, quando a luz entrava pela fresta à noite, eu olhava para minha sombra na parede. Ela estava curvada, mas viva. E eu sussurrei para ela: você ainda está aqui. Mesmo que não esteja lá para eles. Uma vez ouvi alguém falando de mim lá de cima. Era a tia Dina, irmã da minha mãe. Ela está morta há muito tempo. É que ainda não encontraram o corpo dela, disse ela baixinho, como se não quisesse que minha mãe ouvisse. E minha mãe respondeu: o corpo pode estar morto. Mas eu sinto que ela ainda está em algum lugar. Pressionei minha mão contra o peito. Meu coração batia. Fraco, lento, mas batia. E eu sussurrei: estou aqui, mãe. Ainda estou aqui. Mas minhas palavras estavam enterradas no chão. Eu sabia, eles não podiam me ouvir. Eles não estavam chamando. Eles não estavam esperando. Mas eu ainda respirava. E enquanto respirava, ainda estava vivo. Mesmo que fosse apenas uma sombra. Mesmo que não soubesse mais quem eu era. Era uma manhã comum, pelo menos como todas as outras da minha vida atual. Sem horas, sem manhã, sem noite. Acordei com uma dor no pescoço. Meu corpo não sabia como dormir confortavelmente há muito tempo. Tudo nele doía, até meus olhos quando os abri. Sentei-me lentamente, sentindo-me como de costume para ver se meu irmão havia deixado alguma coisa, mesmo um pouco de água. Estava vazio. Ele não vinha há vários dias. Talvez algo tivesse acontecido, ou talvez eles simplesmente tenham esquecido. A voz interior não perguntava mais por quê. Agora, apenas registrava. Sentei-me, encostei as costas na parede úmida e comecei a traçar o chão com o dedo. Isso se tornou meu jogo diário. Desenhava linhas imaginárias, círculos, palmeiras, rostos. Tudo de que me lembrava. Às vezes, desenhava o rosto de Juliana. Mas a cada dia ficava mais e mais borrado. Seus olhos eram como manchas. Seu cabelo era como uma bola cinza. E então limpei a areia com a palma da mão e comecei de novo. De repente, ouvi um som. Não o render de uma tampa. Não os passos de um deles. Um som que nunca tinha sido ouvido ali, perto da minha cova. Uma batida. Silenciosa, cuidadosa, 3 vezes seguidas. E silêncio. Então outra. Batida. TC. Prendi a respiração. Esta não era a minha saída. Eles nunca batiam dali. Eles apenas abriam. A batida vinha de longe, talvez do lado onde o buraco deixava uma abertura para o antigo porão. Aproximei-me engatinhando, encostei-me à parede e ouvi a batida novamente. Mas agora era uma voz. De uma criança. Tia Dina, você está aqui? Mamãe disse que sua geladeira velha está aqui. A voz do menino era tão clara, estranha, brilhante que não pude deixar de tremer. Uma geladeira. Era um galpão. Um velho, ninguém precisava dele. Parte dele ficava acima do meu buraco. Nunca pensei que outra pessoa viria aqui. A voz se repetiu. E a batida. De repente, senti meu coração bater no mesmo ritmo. Eles não estavam me procurando. Este menino tinha vindo simplesmente buscar uma coisa velha. Mas ele estava ali. E eu podia ser ouvida. Pela primeira vez em todo esse tempo. Dei um passo para trás, encostei as costas na parede e olhei para cima. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era como se, ao longo de tanto tempo, eu tivesse perdido a própria capacidade, não a vontade, não a coragem, mas a capacidade física de falar. Tentei novamente. Minha garganta se apertou, mas um som rouco escapou dela. Selvagem, abafado, mais como um gemido. E ainda assim, eu fiz de novo. E de novo. E de novo. HH. Aqui. Eu não sabia se ele podia me ouvir ou não. Eu não sabia se ele ficaria ou fugiria. Mas eu tentei. E enquanto eu emitia esses fragmentos roucos e dilacerados da minha voz, de repente percebi que estava chorando. Não como antes, silenciosamente. E de fato, minhas bochechas estavam molhadas de lágrimas. Minha garganta queimava. Meus ombros tremiam. E havia algo não infantil naquele choro, não um pedido de ajuda, mas o primeiro sinal de estar vivo. Porque quando você desaparece, você não chora.
E quando você retorna, sem nem saber para onde, cada lágrima é a prova. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou vivo. 5 minutos se passaram. Então houve silêncio. E eu pensei, eu não ouvi. Eu fui embora. Eu esqueci. Como todo mundo. E a chama começou a se apagar em mim. Mas 1 minuto depois eu ouvi novamente. Mas não de cima. Mas, de lado. Ele andou ao redor do prédio. Tem alguém aqui? Perguntou em voz alta. Bati desesperadamente na parede com o punho. 1 vez. 2 vezes. A pedra desabou. A voz se aproximou. Encostei-me à parede, meus lábios tremiam, eu queria gritar, mas em vez disso eu estava ofegante, respirando, batendo. Então houve silêncio novamente. E em algum lugar ao longe, ouvi um grito, Emian. E pela primeira vez em todas essas semanas, meses, vida na mina, não desenhei um círculo. Escrevi Laura no chão com o dedo. E deixei. Porque agora esse nome era meu novamente. Depois daquela manhã, não consegui mais voltar ao silêncio anterior. Tentei. Deitei-me no mesmo lugar, espiei pela rachadura na parede, toquei o chão, como sempre. Mas agora algo mais soava na minha cabeça. Uma batida. Uma voz. Um garoto. Seu grito. Momo. Ele correu. Ele sentiu algo. E eu não inventei. Eu não estava sonhando. Porque aquela voz era viva, sincera, infantil. Não podia fazer parte dos meus sonhos. Eu não conseguia imaginá-la. Era como o primeiro raio de luz atravessando um vidro sujo. Não me aqueceu, não me salvou, mas me mostrou que ainda havia um mundo. Que algo mais respirava lá em cima. Fiquei sentado por um longo tempo, sem fazer nada. Apenas me mantive em uma posição meio sentada e tentei não adormecer, porque tinha medo, acordaria, e não haveria ninguém lá novamente. Que eu estivesse errado. Que fosse uma alucinação. Mas algo dentro de mim não deixava que desaparecesse. Comecei a esperar. Não em voz alta. Sem esperança. Assim como uma mulher que ouve um eco refletido na parede. E escuta, estará lá hoje? Na manhã seguinte, sentei-me novamente perto da parte do poço de onde veio a batida. Escutei. Silêncio. Mas então, novamente. Um rangido. Uma batida. E uma voz. Outra. Não tem nada aqui, Lucas. Eu te disse, adulto, cansado. Mas ela disse, é ele de novo. O menino. O que eu ouvi? Que havia uma voz. Talvez fosse um dos cachorros. Ou talvez fosse só o vento. Não. Não é o vento. Insistiu o menino. Deitei com o ouvido colado no chão, captando cada som. Essa voz estava mais perto. Eles estavam conversando logo acima da parte onde o chão tinha cedido um pouco. Pela primeira vez, ouvi o chão estalar sob pressão. E tentei de novo, o máximo que pude, dar um sinal. Levantei-me, encostado na parede, e bati o calcanhar na árvore. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Parei. Escutei. De cima, silêncio. Então, você ouviu isso? É uma batida? Você, eu ouvi. Tem alguma coisa ali. Então tudo aconteceu rapidamente. O som de passos. Barulho. Alguém correu. Alguém gritou, Senhora Rita. Senhora Rita. Então um rangido. E silêncio novamente. Eu não conseguia respirar. Meu coração batia forte na minha cabeça. Eu não conseguia sentir minhas pernas. Então, uma voz de mulher. Uma voz desconhecida. Há realmente algo aqui. Algo embaixo. Precisamos de pessoas. Pá! Senhora. Você ouviu? Aqui. E eu afundei no chão novamente. Desta vez, lenta e confiantemente. Abracei meus joelhos, inclinei-me para frente e ri. Silenciosamente. Mas sinceramente. Não de alegria. Porque pela primeira vez senti calor no peito. Pela primeira vez em todos esses dias, semanas ou talvez meses. Eu não sabia que dia era. Eu não sabia que mês era. Eu não sabia quanto tempo havia se passado desde a última vez que vi o céu. Mas eu sabia, alguém tinha ouvido. Eu existia. Eu não estava perdida. E agora não havia como pará-los. Eles estavam me procurando. Desta vez, não eram aqueles que fingiam.
Não aqueles que traíam. Não aqueles que trazem água e desviam o olhar. E aqueles que realmente não sabem quem estão procurando, mas estão procurando de verdade. E eu sentei, pressionada contra a parede, em meus trapos, com feridas nos braços, cortes nas pernas, com o corpo como uma sombra, e senti meu coração crescer novamente. Não um corpo, não força, mas um coração, que pode esperar, não morrer, não ficar em silêncio, não desaparecer. Eu não acreditava em salvação. Ainda não. Mas eu acreditava que agora era possível. E isso não é mais vazio. Este é o começo. Quando a batida não está apenas lá fora, mas já está dentro de você. Quando me tiraram, eu não gritei. E eu não chorei. Deitei-me enrolada em um cobertor velho que encontraram por perto e olhei para cima. O céu estava azul acinzentado. Não havia nada nele além de ruído branco. Eu não fechei meus olhos. Eu simplesmente não pisquei. Não porque eu não pudesse, mas porque se eu fechasse meus olhos, eu estaria lá novamente. No chão, na parede, na minha própria pele, que não era mais minha. A primeira pessoa que vi foi uma mulher, uma estranha. Ela segurou meus ombros e repetiu algo baixinho. Eu não escutei as palavras. Eu escutei sua respiração. Sua respiração era uniforme, quente. O tipo que só vem de pessoas que nunca estiveram em um poço úmido. Sua pele cheirava a sabão. Suas unhas estavam feitas. Eu olhei para ela e pensei, será que ela conseguiria sobreviver ali? Havia muitas pernas ao redor. De homens. Botas grandes, jeans sujos, mãos fortes. Eles cuidadosamente me colocaram em algo macio, me levantaram. E algo dentro de mim se contraiu. Meu corpo se recusou a confiar. Cada toque era como um golpe. Cada movimento era como uma nova fratura. Eles me perguntavam algo. Repetidamente. Eu não respondi. Olhei para cima. Depois para as minhas mãos. Depois para o vazio. Meus lábios permaneceram comprimidos. E só na minha cabeça eu conseguia ouvir. Não toque. Não toque. Não toque. Lembro-me de alguém na multidão dizendo, é a Laura. Deus, ela está. Estávamos pensando. E silêncio. Como sempre. Porque quando as pessoas pensam que você se foi, é mais conveniente para elas não saberem que você voltou. Porque isso significa que elas terão que responder. Olhe nos meus olhos. Explique o silêncio. Explique por que acreditaram naquele tio em vez daquele garoto. Porque ninguém verificou o galpão. Porque meu irmão não falou. Quando me levaram para o hospital, ouvi alguém dizer, ela está exausta. Talvez esteja desidratada. E, ela parece estar perdendo. Então as palavras se confundiram. O médico tocou minha testa e eu estremeci. Sua mão estava fria. Gentil, mas estranha. Ele deu um passo para trás, percebendo, eu não estava pronta. E novamente silêncio. Apenas o aparelho apitou algo próximo. E o ar tremeu. Só vi minha mãe no dia seguinte. Ela estava sentada em uma cadeira no canto, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Seus olhos estavam vermelhos. Seu rosto estava pálido. Ela não correu até mim. Ela não gritou. Ela apenas ficou sentada lá. Olhei para ela e senti algo dentro de mim se apertar. Não por amor, por dor. Porque eu ouvia seu silêncio mais alto. Porque todos esses meses ela tinha vivido ao lado daquele buraco. Comigo. E ela não ouvia nada. Ou não queria ouvir nada. Ela queria dizer alguma coisa. Eu podia ver em seu rosto. Mas eu não conseguia. Eu sabia que suas palavras não me aqueceriam. Porque nada mais poderia me aquecer. Quando saí do hospital, havia pessoas esperando no pátio. Pessoas diferentes. Algumas abaixaram a cabeça. Algumas se viraram. E algumas até sorriram, tipo, estou tão feliz que você sobreviveu. E eu queria gritar, não fique feliz. Eu não estou viva. Estou apenas respirando. Porque eu não tive tempo de morrer. Meu irmão não apareceu. Meu pai ficou em silêncio. Pareciam ter evaporado. A aldeia engoliu seu povo. E ninguém perguntou por quê. Ninguém perguntou quem. Ninguém perguntou como. E eu entendi.
Nesta aldeia não se fala sobre escuridão. Mora-se ao lado dela. Eu estava voltando para casa, para a mesma casa que ficava ao lado da mina, e a cada passo eu sentia a terra úmida sob meus pés. Cada cheiro, mandioca, lata velha, umidade, tudo isso fazia parte de mim. E eu sabia, ninguém seria capaz de lavá-lo de mim. Ninguém apagaria os dedos machucados. Ninguém tiraria a terra do meu cabelo. E o mais assustador, nem a luz consegue apagar o que a escuridão colocou em você. Está lá, na sua pele, no seu andar, no seu jeito de não olhar os homens nos olhos, no seu jeito de dar de ombros, mesmo quando não está com frio, no seu jeito de não ousar rir alto. Porque sua voz é um luxo. E não me permito mais luxos. Porque sei como isso me foi tirado. Os primeiros dias depois de voltar para casa foram como ser puxada do fundo de um rio e deitada na margem sem perguntar se ainda conseguia respirar. A casa permanecia no mesmo lugar, as janelas com as mesmas cortinas desbotadas, mas quando cruzei a soleira, algo dentro de mim se encolheu. Porque esta casa não era mais minha. Como meu corpo. Como meu nome. Minha mãe me encontrou. Ela ficou em silêncio. Simplesmente colocou o prato na mesa e disse: "Aqui, está fresco. Coma se quiser." Não respondi. Sentei-me. Olhei. Mandioca. Mingau. Um pedacinho de carne. Não toquei. A comida cheirava bem, mas eu não conseguia sentir o gosto. E eu estava com medo. Se começasse a comer, engoliria a coisa errada. Eu me engoliria. Papai tinha ido embora. Ele havia desaparecido em algum lugar. Tinha ido oficialmente trabalhar em uma vila vizinha, mas eu sabia, ele havia fugido de mim. Não por vergonha, mas pelo fato de que agora eu sou a prova. Sou uma mancha viva que não pode ser apagada. As pessoas ao meu redor, nossos vizinhos, parentes, conhecidos, todos se comportavam como se nada tivesse acontecido. Ou, pior ainda, como se tudo o que aconteceu fosse melhor não ser lembrado. Eles acenavam com a cabeça quando me viam. Alguns até diziam: "Graças a Deus você foi encontrada." Mas eu via, em seus olhos, mais curiosidade do que simpatia. Às vezes eu os ouvia sussurrando nas minhas costas: "Ela está bem, você sabe. Por que ela está tão magra? Você a viu sentada? Como uma refugiada." Eu não me virei. Eu andava como um fantasma. Lentamente. Silenciosamente. Mãos sempre ao lado do corpo. Cabeça baixa. E tudo que eu ouvia era: "Fique quieta." Nos olhares. No silêncio da minha mãe. No jeito como Juliana se escondia no quarto quando eu passava. No fato de ninguém perguntar: "O que aconteceu com você?" E quando um dia, uma semana depois de voltar, Marlos veio nos visitar, o mesmo que riu primeiro, que tocou primeiro, vi minha mãe se levantar do banco e ir para a cozinha, silenciosamente. E nos deixar sozinhos. Eu estava sentada num canto. Ele olhou para mim e sorriu. "Que bom que você está em casa." Ele segurava um abacate na mão. Ele trouxe um presente. E eu percebi: ninguém jamais será punido. Ninguém dirá: "É ele." Porque todos aqui sabem, mas ficam em silêncio. Porque eu não sou mais uma menina. Sou um problema. Sou algo que precisa ser encoberto. Sou uma vergonha. Não por mim, mas por eles. Pela aldeia. Pela decência. Eu não vi meu irmão. Ele desapareceu. Então disseram que ele tinha ido trabalhar. Depois disseram que ele tinha ficado doente. Mas eu sabia, ele não suportava meu olhar. Porque eu era o espelho no qual ele tinha medo de se olhar. Uma noite, fui ao velho celeiro. O mesmo. Sentei-me numa pedra. O silêncio era o mesmo da cova. Mas agora eu conseguia respirar ar. E era doloroso. Porque o ar era real. E eu não era. Sentei-me e esperei que ele se acalmasse novamente. E disse a mim mesma em voz alta: "Não vou ficar em silêncio. Mesmo que todos os outros fiquem em silêncio, eu me lembro." Eu tinha sido ensinada a ficar em silêncio. Na cova. Depois lá em cima. Mas eu sabia, se concordasse em ficar em silêncio, estaria me traindo. Pela última vez. Para sempre. A primeira pessoa com quem falei não foi minha mãe. Nem o médico. Nem o menino que uma vez me ouvirá no chão.
Foi minha vizinha, uma senhora idosa, quase cega. Senhora Irene. Ela estava sentada num banco perto do portão, como sempre. Passei, com sua saia puída, sua camiseta sem forma, os olhos baixos. E ela disse: Laura, minha filha, você se foi de novo. Parei. Sua voz era rouca, mas viva. Não como a daqueles que fingem que está tudo bem. Olhei para ela. Seus olhos estavam esbranquiçados, seu olhar vazio. Mas ela virou a cabeça exatamente na minha direção. Se você ficar quieta por mais um tempo, não vai conseguir sair. Ela apertou as mãos contra o peito. Elas também me esconderam uma vez. Eu queria dizer alguma coisa, mas minha garganta se apertou. E apenas alguns segundos depois, sussurrei: Alguém ouviu você? Ela sorriu. Amargamente. Tarde demais. Mas eu mesma saí. E comecei a falar. Primeiro em meus sonhos. Depois, contra o vento. Depois, em voz alta. E ajudou? Perguntei. Seu sorriso desapareceu. Comecei a respirar. Não para viver, mas para respirar. Essas palavras ficaram comigo. Andei com elas na cabeça o dia todo. Respirar. Não para viver. Apenas respirar. Eu não estava pronta para dizer tudo. Mas algo dentro de mim se partiu. E eu sabia, ou eu começaria agora, ou voltaria para onde o silêncio apaga tudo. À noite, fui ao quarto de Juliana. Ela estava sentada, desenhando. No chão. Como eu costumava fazer. Ela levantou a cabeça, mas não estava assustada. Pela primeira vez. Ela apenas olhou. Você quer alguma coisa? Perguntou. Sentei-me em frente. No chão. Ela ficou em silêncio. E eu fiquei em silêncio. Por um longo tempo. Mas então eu disse: estava escuro lá. Ela assentiu. Eu sei. Quem te contou? Ninguém. Mas eu ouvi minha mãe rezando. E eu sabia que você estava em algum lugar por perto. Olhei para ela, para aquela criança que, sem entender tudo, ouvia mais do que os adultos. E eu queria conversar mais. Eles me levaram. Quem? Não importa. O principal é que eu estava lá embaixo. No poço. Silenciosa. Por um longo tempo. Juliana pegou minha mão. Com seus dedos finos. Quentes. E ela disse: Mas você não está em silêncio agora. Essas palavras despedaçaram algo em mim. Levantei-me. Saí da sala. E pela primeira vez em todo esse tempo, não fui a algum lugar, mas a alguém. Ao conselho da aldeia. Ao ancião. Aquele que sabia de tudo e não fez nada. E eu disse: Quero escrever uma declaração. Ele estremeceu. Uma declaração sobre o desaparecimento. E sobre o que aconteceu depois. Mas, você já está em casa. Agora, sim. Mas não tudo de mim. Porque uma parte de mim ficou lá. E eu quero que pelo menos alguém ouça isso oficialmente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: Isso é difícil. As pessoas não vão entender. Talvez seja melhor. Quero que o nome de Zeca seja escrito. E o de Marlos? E só isso? Perguntou ele. Olhei em seus olhos. E o do meu irmão? Depois disso, fiquei em silêncio por um longo tempo novamente. Mas era um silêncio diferente. Não forçado, mas escolhido. Eu falava apenas quando queria. E cada vez que eu dizia seus nomes, cada vez que eu dizia poço, escuridão, silêncio, eu parecia estar arrancando um pedaço de dor de mim mesma. Um pequeno. Mas para sempre. Porque quando você começa a falar, você começa a se soltar. Não imediatamente. Não completamente. Mas pela primeira vez, voluntariamente. Quando me lembro do que aconteceu, não vejo mais rostos. Nem os deles, nem os meus. Vejo apenas o corpo, como uma sombra, como um fardo, como algo que suportou o que eu tive que suportar. Às vezes penso que ele suportou por mim. E eu deveria ser grata a ele. Mas ainda não consigo aceitar. Não consigo me olhar no espelho por mais de um momento. Não porque tenho medo, mas porque não o reconheço. Eles me perguntaram: Você não quer sair da aldeia? Eu respondi: E para onde irei se não for mais um lugar, mas uma lembrança? Eu fiquei. Não para me vingar. E não porque eu perdoasse. Mas porque não darei a ninguém o espaço em que me enterraram viva. Se eu ficar, me tornarei uma voz.
Se eu for embora, me tornarei outro silêncio. E eu não quero ser silêncio. Eu já era. Zeca morreu 1 ano depois. Do coração. Em sua própria cama. Ele foi enterrado com honras, porque ele fez muito pela comunidade. Eu me afastei, com o vestido que a senhora Irene me trouxe, e ouvi como as boas palavras eram ditas sobre ele. Eu não discuti. Eu não gritei. Eu não cheguei ao meio e disse a ele. Eu apenas observei. E havia um vazio dentro de mim. Não perdão. Não raiva. Apenas vazio. Porque tudo que poderia machucar já se queimou. Marlos desapareceu. Dizem que ele foi para o estado do norte. Ou talvez alguém o tenha avisado. Eu não sei. Eu não o procurei. Porque eu não esqueci o que ele fez. Mas eu não o deixei ficar no meu ar diário. Empurrei-o para fora como o catarro da minha garganta. Como a dor de um parto que nunca aconteceu. Irmão, eu o vi alguns anos depois. Ele estava na fila do ponto de ônibus, com uma camisa amassada. Ele me reconheceu. Eu vi em seus olhos. Mas ele não se aproximou. E eu também não. Não por raiva, mas porque ele não é mais meu. Seu lugar em mim é como fragmento de outra pessoa. Seu silêncio é a pior coisa que me fizeram. Porque não foi à noite. Foi durante o dia. Em casa. Perto. E foi isso que me transformou em um poço de água. Aprendi a falar. Não imediatamente. Primeiro, sobre mim mesma. Depois, sobre a escuridão. Depois, sobre a dor. Não por pena. E para que outra pessoa não acabasse onde eu estava. Contei para outras meninas. Para as vizinhas. Para as alunas da escola para onde fui convidada. E ela sempre dizia isso. Eu não fui salva. Eu sobrevivi. Isso é diferente. Meu corpo mudou ao longo dos anos. As cicatrizes escureceram. Meus seios não são mais os mesmos. Meu cabelo ficou grisalho. Mas as rachaduras mais profundas permaneceram lá dentro. Elas não sangram. Mas são minhas. Como uma memória. Como o momento em que escrevi meu nome no chão com o dedo. E percebi, se ele desaparecer, eu também desaparecerei. Eu não dei à luz uma criança naquela época. Mas eu a carreguei dentro de mim. Como um sinal. Como um eco. E ainda tenho medo dentro de mim. E se ela estiver lá afinal, onde eu não estava? Mas eu me aprendo todos os dias. O que eu não deixei vir ao mundo não é fraqueza. É a única coisa que eu poderia escolher. Agora eu moro perto daquele buraco. Não nele, perto dele. Eu planto ervas lá. Às vezes, flores. E todas as manhãs, saindo, respiro o ar e digo, eu estou aqui. E você não me quebrou. Não para ninguém. Para mim mesma. Porque só eu sei quantas vezes eu morri, e quantas vezes eu voltei. Eu sobrevivi. Mas eu não carreguei a mim mesma comigo. Mas há que eu poderia ter sido, se não fosse pela escuridão. E cada vez que ouço o riso das meninas na estrada, espero que nenhuma delas jamais saiba o que é viver na terra enquanto todos ao meu redor estão em silêncio.